E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Nós dissemos aqui em outras oportunidades que o processo penal pressupõe respeito às regras do jogo. Inclusive, temos aqui no canal uma live com o professor Alexandre Moraes da Rosa, em que ele fala sobre isso, inclusive em referência ao professor Auri Lopes Júnior, que falam bastante sobre o respeito às regras do jogo, o processo penal democrático. Vamos ver agora um julgado oriundo lá do Superior Tribunal de Justiça. Vejam sobre o que se trata e vocês verão a correta decisão do STJ sobre o caso. STJ anula provas obtidas em busca motivada apenas por antecedente. Provas invalidadas e ação penal trancada. Essa foi a decisão em favor de um réu proferida pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a busca pessoal e veicular contra a parte foi realizada apenas com base em antecedente por tráfico de drogas. Para o colegiado, esse fato isolado, sem outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o acusado transportasse entorpecentes, não é suficiente para autorizar a ação policial. O caso ocorreu na cidade de Tupã, lá no estado de São Paulo, quando policiais faziam um patrulhamento de rotina e viram o réu empurrando um veículo para fazê-lo funcionar. Sob o pretexto de que ele tinha antecedente por tráfico de drogas, os agentes decidiram abordá-lo para a revista pessoal. Quando inspecionaram o interior do veículo, teriam encontrado pinos de cocaína embaixo de um tapete, o que motivou a prisão em flagrante. Ao analisar o pedido de trancamento da ação penal, o juiz de primeiro grau apontou que o denunciado admitiu a posse da droga. O TJ de São Paulo negou o habeas corpus com base na tese de que o antecedente criminal do réu bastaria para configurar a justa causa da abordagem policial. Vamos parar por aqui. Como assim? Como o antecedente criminal justifica a abordagem policial? Como? E não conhecemos aqui os autos, mas e supondo que seja primário, tecnicamente falando, que já tenha passado 5 anos da última condenação transitada em julgado, como é que fica? Obviamente, do cumprimento da pena? Como que fica? Porque tem antecedente. Inexplicável isso. Mas vamos seguir. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Júnior, o fato de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar, entre aspas, no tranco, não poderia ser considerado indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do carro. Ele observou que não havia nenhuma relação entre as circunstâncias relatadas pelos policiais e a prática de tráfico de drogas. Nem se cogitou a suspeita de tentativa de furto de automóvel, que poderia motivar a averiguação da conduta do réu. Schietti explicou que a busca pessoal prevista lá no 244 do Código de Processo Penal, aqui está a descrição do artigo, já foi alvo de análise criteriosa pelo STJ, no recurso em habeas corpus 158.580, RHC 158.580, devendo a justa causa ser descrita com a maior precisão possível e justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de forma que fique clara a urgência da diligência. Desse modo, acrescentou o relator, os objetos ilícitos encontrados durante a revista sob o tapete do veículo, independentemente da quantidade, não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia, ou seja, na abordagem policial em razão de antecedente criminal.
pois seria necessário que a fundada suspeita, necessária para justificar a busca, fosse aferida com base nas informações disponíveis antes da diligência. Abre aspas para o relator. Admitir a validade desse fundamento para isoladamente autorizar uma busca pessoal implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais. Fecha aspas. E é isso que estavam dizendo aqui. Então quer dizer que porque tem um antecedente criminal que não foi apagado, que está lá na consulta mais profunda do sistema, será todos os dias, dia e noite, parado, revistado, abordado. A situação revelaria, nesse caso, complementa o relator, uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes antes que ela seja imposta. De acordo com o Schietti, o histórico criminal do indivíduo deve ser levado em consideração, mas precisa estar acompanhado de outros indícios objetivos que reforcem aquela suspeita. E o relator acrescenta que é completamente diferente, todavia, a hipótese do caso em tela, no qual, além de mera existência de um registro de processo criminal por tráfico, iniciado 2 anos antes, sem condenação, ou seja, 2 anos antes dessa abordagem, absolutamente nenhum outro elemento concreto indicava que o réu, naquele instante determinado, escondia objetos ilícitos. E aí conclui o ministro ao votar pela concessão da ordem. Vejam que, mais uma vez, e aí, nesse caso, devemos exaltar a decisão da 6ª turma do STJ, porque legal, constitucional, cumprindo as regras do jogo. Vai se convalidar algo que é ilegal, que é ilícito na sua origem? Como isso? Onde está o respeito às normas, às regras? Há um processo penal civilizatório, há um processo penal em que há uma igualdade, pelo menos em tese, entre as partes. E aí a ementa é bem extensa desse julgado, mas vejam que trata de trancamento do processo, não é da ação. O pessoal às vezes confunde. É trancamento do processo, porque já existe uma ação. A ação ela existe no momento em que foi intentada pelo órgão acusatório. Então, tranca-se o processo. E nesse caso, houve deferimento, houve a concessão da ordem pela 6ª turma do STJ. Importante julgado e que merece a nossa atenção. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar o conteúdo, de deixar o like, de ativar o sino para receber as notificações de novos vídeos, de nos seguir lá no @descomplicadireito01 no Instagram e também no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas, até mais!